Eu passei 7 dias tentando criar um jogo de terror do zero, sem experiência nenhuma com criação de jogos. Durante esses 7 dias, eu usei IA para me apoiar em quase tudo. Código, ideias, monstro, tudo. Mais pra frente nesse vídeo, você vai ver o resultado final desses 7 dias. A ideia desse desafio não era fazer um jogo incrível, era responder uma pergunta bem simples, até onde alguém consegue ir usando IA sem nenhuma experiência com criação de jogos, sem curso, sem tutorial, só tentativa, erro e IA. Então, eu me dei 7 dias e comecei do zero. No primeiro dia eu não comecei programando, eu comecei pesquisando, porque antes de tentar fazer qualquer jogo, eu precisava decidir com o que eu ia tentar fazer isso. Linguagem, engine, biblioteca, tudo isso muda completamente o nível de dificuldade. Eu cheguei a olhar algumas opções mais óbvias, tipo Unity, Unreal, mas eu descartei rápido. Não porque são ruins, mas porque eu nunca mexi com isso. Aí eu fiz o caminho mais seguro possível, eu escolhi JavaScript com React e Babylon.js. Não porque seja a melhor opção para fazer jogos, mas porque é a linguagem que eu já conheço. Eu pensei assim, se eu já vou sofrer com 3D, pelo menos o código não pode ser outro problema. O detalhe é que eu não sei nada de 3D. Nunca mexi com câmera, luz, colisão, modelo 3D, nada disso. Então o dia 1 basicamente foi isso. Pesquisar, escolher a stack e aceitar que eu estava entrando num território que eu não conhecia. A partir do dia 2, aí sim, eu comecei a quebrar a cabeça de verdade. No segundo dia, eu tentei fazer a coisa mais simples possível. Eu pedi pra IA a criar um chão básico, sem textura, sem nada. Só um chão. A ideia era só ver se o projeto estava funcionando, se eu tinha instalado tudo certo, se os pacotes estavam ok, e na primeira tentativa, tela branca. Literalmente nada aparecia. E o pior é que nem tinha um erro claro no console. Eu tinha acabado de começar e já não entendia por que aquilo não funcionava. A sensação era tipo, eu nem fiz nada ainda e já quebrei o projeto. Aí começou o processo clássico. Testar, quebrar, perguntar pra IA, copiar, testar de novo. A IA ajudava, mas não era só colar e pronto. Eu tinha que entender o mínimo do que estava acontecendo pra saber se a resposta fazia sentido. Depois de um tempo mexendo, ajustando câmera, posição, luz, o chão apareceu. Não era nada demais. Era só um plano no meio do nada. Mas no final do dia 2, o resultado foi esse. Um bug resolvido e um chão funcionando. Pode parecer pouco, mas pra mim foi a confirmação de que o projeto não estava quebrado. A partir dali, dava pra continuar. No terceiro dia, eu pedi pra IA criar um cenário simples. A ideia foi um labirinto, porque isso é praticamente um clássico de jogo de terror. Corredores apertados, visão limitada, sensação de estar sempre perdido. Isso me lembrou aquele jogo antigo da web, que no final dava um susto com a imagem do exorcista. Desculpa pelo susto, só que na prática não saiu nada como eu imaginava. As primeiras paredes nem pareciam paredes. Era basicamente um quadrado, um espaço, outro quadrado. Visualmente não dava pra entender que aquilo era um labirinto. E pra piorar, não tinha colisão nenhuma. Mesmo que parecesse uma parede, eu conseguia atravessar tudo. Naquele ponto, o cenário era só decorativo. Eu ainda nem tinha colocado o movimento direito, mas já dava pra ver que algo estava errado. Voltei pra IA pra tentar entender como funcionava a colisão em 3D. Algumas tentativas funcionavam, outras só deixavam tudo pior. Teve momento que, pra corrigir uma parede, outra simplesmente sumia. No final do dia 3, o resultado foi esse. Um labirinto bem simples, ainda feio, ainda confuso, mas que pelo menos já parecia um labirinto. Ainda não dava medo. Mas agora existia um espaço onde o jogo poderia acontecer. No dia 4, o foco deixou de ser o cenário. Era hora de fazer o jogador se mover de verdade. Se esse tipo de vídeo mais real, sem glamourizar programação, te ajuda de alguma forma, deixa o like aí e se inscreve, porque isso me ajuda a continuar trazendo conteúdo pra vocês. No quarto dia, finalmente chegou a hora de andar pelo mapa. Eu já fui todo pomposo e pedi pra IA me explicar como fazer o movimento com teclado. WASD, câmera, essas coisas básicas. E pela primeira vez no projeto, as coisas até que foram tranquilas. O movimento funcionou quase de primeira. Eu apertava WASD e o personagem realmente andava. Não teve aquele caos todo dos dias anteriores. Claro que não ficou perfeito, mas comparado com o resto, foi bem mais simples. Ajustei velocidade, sensibilidade da câmera, altura, mas nada que travasse tudo. No final do dia 4, eu conseguia andar pelo labirinto sem quebrar o jogo. E isso me deu uma falsa sensação de que o pior já tinha passado, porque na minha cabeça, o mais difícil já estava feito. Spoiler, não tava. No quinto dia, eu percebi uma coisa bem clara. Mesmo com o mapa funcionando, tudo ainda parecia igual. Parede e chão tinham praticamente a mesma cor. Isso deixava difícil até entender profundidade. E muito menos passava o clima de terror que eu queria. Fora a iluminação, que tava uma bosta. Tudo claro demais, sem contraste, sem sombra. Não dava medo nenhum. Então eu decidi focar só em duas coisas nesse dia: textura e luz. De início, eu fiz o que qualquer pessoa faria. Joguei no Google. Textura parede, jogo de terror. E só apareceu porcaria. Imagem ruim, baixa resolução, nada combinava. Aí eu perguntei pra IA aonde eu poderia encontrar texturas melhores. Ela me deu algumas sugestões. Pra falar a verdade, até que eram boas. Eu entrei na primeira opção e encontrei algumas texturas que me agradavam. Não eram perfeitas, não eram feitas sob medida, mas comparado com o que eu tinha antes, era outro jogo. Depois de aplicar as texturas na parede e no chão e mexer um pouco na iluminação, pela primeira vez, o jogo começou a ter clima. Ainda não dava medo, mas já não parecia um protótipo cinza e vazio. No final do dia 5, o jogo continuou
continuava simples, mas agora ele pelo menos parecia um jogo de terror tentando nascer. No sexto dia, finalmente chegou a hora de criar o monstro. De primeira, eu achei que dava pra resolver isso com as formas geométricas simples do Babylon, tipo, uns cubos, umas esferas e pronto. Então eu pedi pra IA criar um monstro que desse medo. Inclusive, eu mandei uma imagem de referência do que eu tinha em mente. Ela me devolveu o código, eu colei. E que merda é essa? O monstro parecia um ovo. Sério, ficou parecendo um Osvaldo. Aquilo ali não assustava ninguém. Foi aí que eu percebi que não ia dar pra criar um monstro decente só com formas geométricas. Então eu perguntei pra IA como eu poderia criar ou conseguir um modelo 3D de monstro. Pra minha surpresa, ela deu uma ideia boa. Ela me sugeriu um site onde dava pra baixar modelos 3D de graça. Eu fui lá procurar e achei esse modelo aqui. E ele era tudo o que o Osvaldo não era. Ele era detalhado, bizarro e dava até um pouco de medo. Importar o modelo foi até que tranquilo. Baixei o arquivo .glb, joguei no projeto, ajustei no código e o monstro tava no jogo. Só que tinha um problema. A colisão dele não funcionava. Eu atravessava o monstro como se ele não existisse. Eu quebrei a cabeça tentando fazer colisão manual. Coloquei quadrado, mexi em collider, tentei prender dentro do modelo, nada funcionava direito. E nesse ponto, nem a IA tava conseguindo me ajudar mais. Foi aí que eu tive um estalo. Eu pensei, por que eu não faço a colisão do mesmo jeito que eu fiz nas paredes? Não ia ficar perfeito, mas pelo menos ia funcionar. E funcionou, graças a Deus. No final do dia 6, o jogo tinha um monstro. Ele não se mexia, não perseguia ninguém, mas ele tava lá e colidia. E pra mim, isso já era uma vitória enorme. No sétimo dia, o objetivo era claro, fazer o monstro me perseguir. Movimento, lógica, alguma inteligência básica. E eu tentei. Perguntei pra IA de tudo quanto é jeito. Tentei ajustar velocidade, direção, detecção de distância. Nada funcionava direito. Quando o monstro andava, quebrava a colisão. Quando a colisão funcionava, ele não se mexia. Teve um momento que ele simplesmente travava. Teve um momento que ele atravessava tudo. No fim das contas, eu não consegui fazer o monstro perseguir. E esse foi o limite. O máximo que eu consegui chegar sem nenhuma experiência com criação de jogos. E essa aqui é gameplay. Se é que dá pra chamar isso de gameplay, não é um jogo completo. Não tem perseguição, não tem objetivo, não tem final, mas tem um cenário, um clima e um monstro ali no meio. E pra quem quiser ver de perto ou até tentar melhorar isso, eu vou deixar todo o código desse projeto no GitHub e o link na descrição pra vocês poderem acessar. Dá pra baixar, clonar e fazer suas próprias alterações. Pra mim, esse desafio não foi sobre criar um jogo perfeito, foi sobre descobrir até onde dá pra ir usando IA, sem experiência nenhuma. E esse foi o meu limite. Se esse vídeo aqui te fez se interessar um pouco mais por programação e se você ficou com vontade de tentar criar alguma coisa, mesmo sem saber por onde começar, eu tenho um vídeo aqui no canal chamado Por Onde Começar na Programação. Nele eu explico como você pode começar do zero e conseguir construir seus próprios projetos. Vou deixar ele aparecendo aqui para você assistir depois desse. E outra coisa, eu criei uma comunidade no Discord pro canal para vocês interagirem, trocarem ideia e acompanharem os projetos. Eu vou tentar aparecer o máximo que eu conseguir para falar com vocês. Por hoje é só. Tchau!